O decifrador caçado, um erro, uma sentença de morte. Ele pensou ser apenas mais um trabalho de programação, mas desvendou uma rede sinistra que o observava. Agora, cada linha de código representa sua sentença ou sua salvação. O que ele ignorava é que o perigo estava muito mais próximo do que supunha. Caio ajustou os óculos, a luz azulada do monitor espelhando-se nas lentes enquanto acolhia outro projeto freelancer. Desta vez, um cliente anônimo, que se apresentava unicamente como Sr. Varga, propunha uma quantia generosa para analisar um volume massivo de dados de mercado, supostamente inofensivos. Era precisamente o tipo de trabalho que Caio, um programador recluso e muito eficiente, preferia, totalmente remoto, bem remunerado e com mínima interação humana direta. Imerso na sua rotina noturna habitual em seu pequeno apartamento localizado numa área central movimentada da cidade, ele mal sabia que aquelas planilhas e códigos, à primeira vista banais, seriam um portal para um labirinto perigoso, muito além dos algoritmos e bancos de dados comuns que ele estava acostumado a manipular diariamente para garantir seu sustento na metrópole. Após algumas noites dedicado à tarefa específica, uma sensação bastante insidiosa começou a despontar em sua mente. Certos padrões nos dados pareciam ilógicos, repetindo-se de maneira artificial, desafiando qualquer explicação estatística razoável que pudesse conceber. Pequenas falhas em seu próprio sistema computacional, que antes atribuiria ao cansaço ou a erros triviais do software, agora pareciam possuir uma cadência suspeita e recorrente. Inicialmente, Caio tentou afastar tais pensamentos, concentrando-se na complexidade do código e na necessidade premente de entregar o projeto dentro do prazo estipulado. A racionalidade de programador lhe dizia que estava apenas percebendo problemas onde não existiam, uma consequência das longas horas e da falta de sono acumulada, mas uma semente de dúvida persistente já fora plantada. A dúvida inicial converteu-se em alarme concreto quando, em meio a milhares de linhas de dados brutos aparentemente normais, uma sequência anômala destacou-se claramente. Não se tratava de um erro de formatação comum nem de um dado corrompido por falha de sistema, assemelhava-se a uma mensagem deliberadamente oculta ali, codificada com intenção manifesta. A curiosidade, uma característica intrínseca e forte de sua profissão, prevaleceu sobre a prudência inicial que seria recomendável. Tratando aquilo como um quebra-cabeça digital complexo, um desafio intelectual bem-vindo para romper a monotonia do trabalho repetitivo, Caio começou a aplicar suas melhores técnicas de criptografia para decifrar o enigma, ainda sem compreender totalmente a gravidade do que estava prestes a descobrir ou o vespeiro que estava inadvertidamente agitando. Linha por linha decifrada, o código revelou seu conteúdo sombrio e profundamente perturbador. Não eram dados de mercado inócuos, mas fragmentos de informações altamente sensíveis e confidenciais, coordenadas geográficas precisas indicando locais residenciais e corporativos específicos, nomes codificados que ele não reconhecia de imediato, e referências explícitas a métodos de vigilância eletrônica e física detalhados. A realidade o atingiu como um choque gélido e paralisante. Aquilo não era um trabalho comum de análise. A paranoia, antes uma sombra distante, começou a tomar forma concreta. Olhou pela janela e notou um CD escuro, sem identificação visível, estacionado do outro lado da rua há tempo demais para ser normal. Uma coincidência? Talvez não. O medo principiou a apertar seu peito. Com as mãos ligeiramente trêmulas, Caio redigiu uma mensagem eletrônica bastante cuidadosa para o Sr. Varga, questionando as anomalias encontradas e a natureza da mensagem criptografada que descobrira, tentando soar apenas como um profissional diligente preocupado com a integridade dos dados fornecidos. A resposta veio rápida, porém foi fria e totalmente evasiva. Sr. Varga minimizou as descobertas como ruído irrelevante e instruiu Caio, em termos inequívocos, a ignorar qualquer coisa fora do escopo original e focar exclusivamente na análise superficial solicitada no início. A mensagem continha um subtexto ameaçador claro: não faça perguntas, apenas cumpra sua parte do acordo. A pressão aumentou exponencialmente naquele instante decisivo. Os incidentes suspeitos intensificaram-se rapidamente após aquele contato. Seu computador pessoal, antes uma máquina confiável e estável,
Começou a apresentar comportamentos erráticos e deveras preocupantes, o cursor movendo-se sozinho brevemente na tela, arquivos temporários surgindo do nada em pastas aleatórias, o firewall registrando múltiplas tentativas de acesso remoto de endereços IP desconhecidos e geograficamente dispersos. Caio percebeu, com crescente pavor, que sua curiosidade o havia marcado como um alvo. Ele não estava apenas analisando dados para um cliente obscuro, ele havia tropeçado em algo grande, ilegal e extremamente perigoso, e agora, quem quer que estivesse por trás do Sr. Vargas sabia que ele sabia demais sobre suas operações secretas e ilícitas. Sentindo o cerco fechar-se perigosamente ao seu redor, Caio tomou uma decisão arriscada, mas absolutamente necessária. Precisava de ajuda externa, contudo não podia confiar em ninguém facilmente naquele momento crítico. Recordou-se de Liana, uma antiga colega da universidade, uma figura quase lendária nos círculos underground de programação por suas habilidades excepcionais em segurança digital e hacking ético comprovado. Marcou um encontro em um café movimentado, porém discreto, longe de seu apartamento vigiado. Com a voz baixa e os olhos constantemente perscrutando o ambiente ao redor, ele expôs toda a situação para Liana, entregando um dispositivo de memória criptografado com os registros e fragmentos que conseguiu salvar, sem saber se ela acreditaria ou julgaria. Liana escutou atentamente cada palavra, seu rosto impassível ocultando a análise rápida que fazia da situação complexa apresentada por Caio. Inicialmente cética, como ele próprio antecipara, ela concordou em examinar cuidadosamente os arquivos contidos no dispositivo. Mais tarde naquela mesma noite, uma mensagem segura chegou ao celular criptografado de Caio. Era Liana. Sua análise técnica confirmou os piores temores dele, as tentativas de invasão eram profissionais, utilizando exploits sofisticados, e os dados mascarados escondiam uma vasta operação de vigilância ilegal. Você tropeçou em algo pesado, Caio. Isto não é brincadeira. Eles sabem que você viu o que não devia, dizia a mensagem curta e direta, confirmando a ameaça. A partir daquele momento crucial, os dois tornaram-se aliados improváveis, unidos pela ameaça comum que pairava sobre ambos. Trabalhando remotamente, utilizando canais de comunicação criptografados de ponta a ponta e ferramentas de segurança avançadas para proteger seus rastros digitais, eles mergulharam fundo na análise dos dados restantes e nos vestígios deixados pelos invasores nos sistemas. Noites converteram-se em dias enquanto mapeavam a rede clandestina. Descobriram que Sr. Varga era apenas uma fachada para uma organização especializada em espionagem corporativa, cujo alvo eram executivos de alto escalão de empresas rivais, subtraindo segredos industriais valiosos e informações privilegiadas para venda ou chantagem. A reação da rede criminosa não tardou a manifestar-se de forma mais agressiva. As ameaças deixaram de ser sutis e passaram a ser diretas e intimidadoras. Numa madrugada silenciosa e tensa, o som de vidro estilhaçando ecoou pelo apartamento de Caio, a janela da sala fora quebrada por uma pedra arremessada da rua. Horas depois, uma mensagem anônima chegou ao seu celular, uma fotografia sua, capturada de um ângulo distante enquanto ele estava no café com Liana dias antes. A legenda era simples e aterradora: estamos observando cada passo seu. O medo abstrato materializou-se em um perigo físico iminente. Cada sombra parecia ocultar um observador, cada ruído na rua era um potencial agressor. A paranoia cedeu lugar a um estado de alerta constante. Liana, percebendo que apenas se esconderem não resolveria o problema fundamental e que seriam caçados eventualmente pela organização, propôs um contra-ataque audacioso e extremamente arriscado. Eles ainda possuíam um acesso limitado ao sistema do cliente, uma porta dos fundos digital que Caio havia descoberto e Liana fortificado discretamente sem levantar suspeitas. A ideia consistia em usar esse acesso para plantar evidências falsas que levariam a rede a expor-se publicamente enquanto, simultaneamente, preparavam um dossiê completo com as provas reais para vazar anonimamente para a imprensa e autoridades. Era uma jogada de altíssimo risco. Se fossem detectados durante a operação, as consequências seriam imprevisíveis e graves. Após uma noite inteira de angústia profunda e poucas palavras trocadas com Liana através de mensagens seguras, Caio tomou sua decisão final e irrevogável. Recusava-se a viver com medo constante, a ser uma peça descartável no jogo perigoso de outra pessoa.
A raiva acumulada superou o pavor paralisante que o dominava. Ele anuiu ao plano arriscado. Passaram as horas seguintes em intensa atividade coordenada, preparando a armadilha digital com precisão cirúrgica e atenção minuciosa aos detalhes. Criptografaram as provas reais em múltiplos níveis de segurança, criaram um pacote de dados convincente, porém falso, para ser descoberto pela rede, e estabeleceram um sistema de vazamento anônimo e seguro para a divulgação das informações. O momento da execução do plano foi carregado de uma tensão quase insuportável e palpável no ar. Com Liana monitorando a rede inimiga em tempo real em busca de qualquer sinal de detecção, Caio iniciou a inserção dos dados falsos e o carregamento simultâneo do dossiê verdadeiro para os servidores de vazamento previamente configurados. Cada segundo transcorria como uma eternidade angustiante. Alarmes silenciosos dispararam do outro lado, e eles haviam sido detectados pela segurança da rede. Uma contraofensiva digital foi lançada imediatamente, uma tentativa desesperada de limpar os servidores comprometidos e rastrear a origem do ataque. Por um momento crítico, o sistema de Liana quase foi invadido, mas sua habilidade prevaleceu. Na manhã seguinte ao ataque coordenado, o mundo digital e financeiro foi fortemente abalado pelas notícias que emergiram. As principais agências de notícias internacionais reportavam um vazamento massivo de dados que expunha uma sofisticada rede de espionagem corporativa operando nas sombras há tempos. Detalhes sórdidos da operação, nomes de empresas envolvidas diretamente e executivos corruptos participantes vieram à tona publicamente. As autoridades competentes agiram com celeridade, baseadas nas provas irrefutáveis contidas no dossiê anônimo vazado. Mandados de prisão foram expedidos, escritórios foram vasculhados em diversas cidades. A estrutura por trás do Sr. Varga começou a ruir sob o peso das investigações. Caio observou o desenrolar dos eventos pela tela do seu computador seguro, uma mistura complexa de alívio profundo e exaustão total percorrendo seu corpo tenso após a provação. Ele havia sobrevivido. Com cuidado meticuloso e seguindo protocolos de segurança rigorosos, apagou todos os vestígios do projeto Varga de seus sistemas pessoais, formatando discos rígidos e reinstalando tudo do zero para garantir a eliminação completa. É sério. Liana enviou uma última mensagem criptografada avisando que permaneceria offline por um tempo indeterminado, por precaução, e desejando-lhe sorte. A vida de Caio jamais seria a mesma, a cicatriz daquela experiência permaneceria, mas ele havia enfrentado o abismo e saído do outro lado, encontrando uma resiliência inesperada.